Boa noite, obrigado pelo convite, da casa, do seu Altamiro, de todos que aqui fazem parte. Trago abraços fraternos lá do Cantinho Fraterno, na Praia de Fora, o nosso grupo de amigos, de irmãos trabalhadores, que buscamos sempre sermos úteis, de acordo com os ensinamentos do Mestre. E é isso que eu peço hoje, que eu seja útil para todos os presentes, para que a gente possa refletir e, de preferência, procurar colocar em prática, no nosso dia a dia, no cotidiano. Porque essa é a questão mais importante, colocar em prática. Porque a leitura, ela vai edificar a nossa energia no momento em que lemos, vai nos elevar, vai nos proporcionar até o conhecimento, mas a sabedoria, ela só vai ser alcançada justamente com os embates que nós fazemos conosco mesmo, Poxa, mas eu vi aqui que eu tenho que perdoar o inimigo, e o inimigo não larga do meu pé, está nos incomodando, e eu me esforço no cotidiano para colocar isso em prática. E é esse embate que vai nos trazer essa sabedoria. É perceber que mesmo não gostando da pessoa, que é extremamente natural, quando alguém te faz o mal, você dizer, mesmo que na frente dos outros, não tenho nada contra que não goste. Mas que quando ela precisou de ajuda, você estava lá do lado dela. Mesmo dizendo no seu íntimo para alguém que você confia, não gosto do fulano, sempre que ele pode, ele me prejudica. Mas você, na hora que ele precisou, você estendeu a mão. Aí você vai compreender que conseguiu dar um passo. Porque é para isso que a gente está aqui. Para se esforçar, para o embate do eu comigo mesmo, que é totalmente diferente do discurso que está e que nos afasta da verdade, mesmo que a gente não entenda, porque eu não entendo, Sempre que eu falo as coisas aqui, eu falo mais por mim do que por vocês. Eu não entendo às vezes a verdade de Deus ou de Jesus, mas eu tento seguir. E nós vamos ver aqui no tema escolhido, o destino das crianças depois da morte, e depois a questão do sexo nos espíritos, que justamente tem coisas que, olhando só uma existência, de fato fica difícil de compreender, Ontem tivemos, até o seu Altamiro assistiu na nossa live, a bênção de ter uma palestra com o Edson Fachin, falando justamente dessa questão, se fosse um homem de bem, se fosse um homem mau, se um homem de bem teria morrido, porque os homens maus, o vaso ruim não quebra, que é o que se diz. E se questiona muito essas coisas das crianças também. Porque a criança, ela está num corpo infantil, pequenininho, mais frágil. E aí eu vou falar da minha experiência com 3 paternidades, Agora tem de 20, 19 e agora um de 4. Tu vê nas ações do de 4 ou nas anteriores a maldade em alguns atos. Às vezes a maldade meu Deus, como é que pode, uma criança fazer isso? E assim como tu vê alguns vislumbres de justiça e de bondades, por que a gente vê isso?
Porque ele é um espírito. E um espírito que tem muita experiência. Experiência, no caso, é diferente da sabedoria, né? Alcançada, diferente de ser um espírito puro, elevado. Até porque nós já compreendemos que no nosso planeta estamos todos no mesmo balaio de gato, né? Somos todos muito parecidos, né? Todos temos as tendências. E de novo, eu digo por mim, eu não faço, não cometo os tais pecados da carne ou do vício, mas tenho vontade. Até porque a educação que meu pai me ofertou é uma educação que não era baseado no Evangelho. Disciplina, justiça, ser bom para os outros, ser correto. Mas não tinha questões, homem, tem que ser homem, né? Tem que ser sedutor, tem que não sei o quê, homem tem que tomar um traguinho, tem que, né? Tem que ser corajoso, valente, não pode levar desaforo para casa. Então, a educação, ela vai te auxiliar a aceitar as tendências negativas ou não. Mas essa educação não se termina só quando a gente faz 18 anos, né? Agora é um adulto. Ela continua a vida inteira. Nós aprendemos até o último instante e vamos continuar aprendendo. Portanto, aqui na questão 197, o espírito de uma criança que partiu em tenra idade, ele é tão avançado como o do adulto? Sim, pode ser inclusive muito mais ou menos também. Porque é um espírito em evolução. Nós vivemos num mundo criado num universo, né, vou colocar, criado para que cada ser tenha iguais condições, ao menos esse é o entendimento que eu tenho, de evolução, para alcançar, na nosso entendimento aqui no planeta Terra, uma determinada felicidade, uma determinada justiça. E para isso não existe outro caminho senão os erros e acertos, as tentativas. E é impossível evolução em uma única existência. Não tem como. Nós precisamos crer nisso, não só apenas quando nós fazemos o Evangelho em casa, quando estamos numa palestra, quando viemos aqui tomar um passe, quando estamos no grupo de estudo. Não, nós temos que avaliar isso em cada momento da nossa existência. No ambiente de trabalho, com as adversidades com os colegas, no trânsito. E olha como a minha esposa que gosta de fazer as comparações, né, de quando ela me conheceu e hoje. Como o estudo tem feito com que eu seja mais paciente e caridoso no trânsito. Sabe quando alguém corta a tua frente? Qual é a tendência? Oh! De todos nós, né? A mim, então, a buzina, só não estragava a buzina. Hoje, vai, pode ir. Tem paciência. É preciso ter paciência. Um espírito
de uma criança pode não ter paciência. Hoje nós estamos percebendo, e tem muita coisa que de fato é, obviamente, neurodivergência, esses transtornos, né? Para falar um nome que todo mundo compreenda. Mas tem muitas reencarnações de espíritos teimosos, gente. Que são teimosos, eles não querem disciplina. E nós precisamos discipliná-los, porque são espíritos que podem ser mais adiantados que os pais, mas também podem ter algumas tendências que precisam ser disciplinadas. E quando eu digo ser disciplinado, é muito diferente de bater, espancar, mas de mostrar para o filho. E vou de novo dizer, eu estou com um de 4 anos lá em casa, não é fácil. Não é fácil. Mas é para isso que nós estamos aqui, para sermos úteis. Eu sempre vou dizer isso, posso fazer palestra do que for, eu sempre vou tocar nesse assunto. Porque esse é o objetivo. Eu sou útil às crianças que estão aqui no nosso entorno, porque todo mundo convive com crianças. Nós somos úteis para ajudar esse espírito que pode ser mais adiantado que nós, inclusive moralmente, mas que se nasceu nesse planeta, sim, ele tem más tendências ainda. Qual é a nossa missão? Né? O espírito de uma criança, ele frequentemente, ele já passou por essa terra, já sofreu agressões, já agrediu, sofreu injustiças, cometeu injustiças. Já pararam para pensar sobre esse prisma da questão? Então, o que fazer com isso? Né? O que aprender com isso? Porque nós somos mais maduros aqui, todos aqui presentes. O que nós estamos fazendo? E a criança que morre em tenridade, não tendo feito mal, seu espírito pertence a categorias superiores? O que a lei de Deus nos diz? Se não fez o mal e não fez o bem, evoluiu? Não, continua a mesma coisa. Existem vários motivos, né? Quando a gente estuda a Revista Espírita, quando estuda os livros do André Luiz, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente começa a fazer ligações. Tem vários motivos para uma criança desencarnar. E nós ficamos, qualquer desencarne no nosso plano, a gente fica triste, né? Não estou dizendo que não é para ficar, mas a gente imagina nós somos um espírito imortal, fora do corpo físico. A maioria de nós que estamos, por exemplo, frequentando um centro espírita há algum tempo, procurando se melhorar, porque se a gente está aqui estudando, assistindo palestra, frequentando estudos, se doando de alguma forma para os outros, nós no plano espiritual estamos longe de ser santos, mas nós já conseguimos, junto com espíritos um pouco mais elevados que nos auxiliam, olhar para uma estrutura molecular e ver as energias, como falou, por exemplo, ontem o Edson na palestra na nossa casa. Eu consigo olhar para um ser e ver o tipo de energia que ele tem. Nós somos assim fora do corpo. Eu consigo me movimentar
mais rápido pela vontade. A volitação. Não preciso de um carro. Eu não sinto frio, não sinto calor, não sinto fome. Que bênção é, depois de uma vida de trabalho e de sofrimento nesse planeta, o desencarne. Já pararam para olhar por essa questão? Mas a gente não é egoísta, eu não quero que o outro vá. No caso de uma criança, ela pode desencarnar, ou porque, vou dar duas situações, ou porque ela precisava daqueles 3, 4 aninhos para restabelecer alguma coisa no perispírito, devido a algumas coisas que faltaram. Porque a gente, eu não cometi suicídio, mas fumei, bebi, comi demais. Isso desequilibra. Eu vou dar um exemplo aqui, depois quando for falar do sexo lá, dos espíritos. De desequilíbrios que causam necessidades de ajuste, tá? Aí eu preciso, mas foi uma pessoa boa, ajudou, trabalhador de centro espírita, mas tinha problemas, né? Fim de semana abusava do álcool, comia em excesso. Isso desequilibra a gente. Então daqui a pouco tu precisa de 3, 4 aninhos ali, só para restabelecer alguma coisa. Porque qual é o objetivo da encarnação? Nos melhorarmos, nos curarmos, que é essa restabelecer o perispírito, e nos reconciliarmos com os outros, sermos úteis para os outros. E aí vem o segundo exemplo. Se é ser útil para os outros, os pais que perdem uma criança de 3, 4 anos precisam passar por aquela provação para valorizar de alguma forma a vida. Querem um outro exemplo? As passeatas no mundo inteiro em prol do aborto. As discussões sem tamanho dizendo que com 3, 4 meses não existe vida, é um amontoado de células. Essas pessoas vão precisar, num determinado momento, perder um filho. A dor não é para a criança, é para os pais. O aprendizado não é para a criança, é para os pais. E se porventura uma criança de 3, 4 anos, que pode acontecer também, adquire uma doença degenerativa, um câncer, tem um sofrimento lá de 6, 7 meses, é também para restabelecer o perispírito e para os pais aprenderem uma dura lição. Sempre tem aprendizado, nunca é por acaso, nunca é injusto o que a gente passa. E aí vem uma coisa importante, né? A importância da resiliência, né? Na nossa vida. A importância de verdade, por isso que Jesus bateu naquela tecla, né? Amar o Pai, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo meu Pai, eu confio nele. Se eu amo Deus, eu confio nele. Eu aceito aquilo que está me acontecendo, porque Ele não vai me fazer sofrer sem necessidade. Até porque não é Ele que faz, né? Então, são questões que a gente precisa entender. Então, o que sucede ao espírito de uma criança que morre em eternidade? Ele vai começar uma nova existência. Se não for nesse plano, aqui vai ser num outro orbe. Ou em missão, num orbe um pouco mais desequilibrado que o nosso, ou vai ter um descanso num outro orbe um pouco melhor.
Ou vai se preparar para vir aqui em missão novamente? Porque nós estamos sempre em evolução. Sempre. Nos desenvolvendo. Então, porque não tem como, já falei sobre isso, né? Não tem como nós avaliarmos a justiça de Deus se nós tivermos uma só existência. Sempre pensem nisso. Estou sofrendo um problema, perdi alguém. Primeiro que a gente não perde, né? Mas a saudade é legítima, né? Porque a gente sente, que nem eu digo para minha esposa, a gente fica de férias, né? Aí o filho também fica de férias na escolinha, tudo. E aí tu vê todo dia, né? Aí agora eu chego em casa, hoje, por exemplo, saí o dia todo, cheguei, só tomei um banho e vim pra cá, nem vi a criança. Tô morrendo de saudade. É óbvio que a gente vai imagina, é uma saudade. Agora, se eu sei que eu não vou ver até eu desencarnar, é um pouco mais dolorido, né? Então é legítima a saudade. Agora, eu quero ele aqui, por que isso aconteceu? Aí é egoísmo. Por mais que pareça duro esse raciocínio, é importante a gente aceitar isso. Está na hora da gente amadurecer enquanto humanidade, né? É difícil, eu me cobro muito porque eu faço cada coisa de adolescente e eu estou com meio século passado e eu me vejo fazendo coisa de adolescente. É impressionante. Por que isso? Porque são as tendências, é o espírito que é mais forte do que aquilo que eu estou aprendendo. Entende? São séculos, né? Séculos fazendo a mesma coisa. E aí, quando a gente fala sobre a questão do sexo dos espíritos, primeira pergunta assim: os espíritos têm sexo? Não. Nós nascemos ora num corpo feminino, ora num corpo masculino. Sempre que nascemos num corpo masculino é com determinados aprendizados, num corpo feminino com outros tipos de aprendizados. Mas espera aí, a mulher pode ser o que quiser, claro que pode. Óbvio que sim. Mas o corpo masculino, e iguais, né? Porque sempre que eu falo sobre isso para materialistas, vem aquela discussão: tá, mas aquela mulher da academia é mais forte que tu. Tá, mas ela é uma atleta. Falando em iguais condições. O homem sempre é mais forte. O corpo masculino. Então, a tendência é de que no nosso plano ainda tem essas, fisicamente, né? Tem essas diferenças de habilidades e competências, né? Que está na moda. Mas ora nós vamos nascer homem, ora mulher. Então, querem ver, como eu falei, por exemplo, a comida, né? Que pode necessitar de uma reencarnação para restabelecer o perispírito. E as organizações magnéticas que a gente também acaba bagunçando com as nossas manias de beber, comer, ouvir música ruim. Eu vou contar uma história que está no livro, que eu gosto bastante desse livro, que é O Segundo Grande Elo, que é um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e como o mundo espiritual trabalhou na Segunda Guerra, por isso que é o Segundo Grande Elo, né? Que são os aliados que trabalharam no mundo espiritual. Aí conta vários momentos da Segunda Guerra, e um desses momentos é numa cidadezinha muito pequena, mas pequena mesmo, assim. Devia ter, 200 habitantes, que era a fronteira, estava assim entre a Alemanha e a Polônia ali. Todo mundo trabalhava no campo ali, aquela coisa.
E uma menina, ela se via como homem. Assim. Ela era apaixonada pela amiga dela, tinha raiva do primo dela, que meio que namorava com a amiga dela. E ela não se perdoava por isso. Ela era, inclusive, assim, mais forte fisicamente, ela parecia mesmo, andava assim como um homem, não era muito delicada. E ela não se perdoava. Eles frequentavam uma igreja e ela um dia perguntou para o padre por que, né, que ela se via daquele jeito, o que acontecia, como ela sofria, né? E aí o padre, obviamente, né, disse para ela assim: olha, isso é coisa do demônio, estão te soprando para que tu peques, para que isso, para que aquilo. Que bom que tu não está caindo em tentação, né? Ora, reza. E ela em casa rezava, mas não conseguia. Ela se olhava no espelho e ela queria ser um menino, ela não queria ser uma menina. E ela gostava da amiga. Tá, beleza. Foram um dia trabalhar no campo, estava lá a amiga, o primo, o irmão da amiga, que gostava dela, inclusive. Mesmo ela não sendo tão bonita, gostava dela, porque ela era uma pessoa legal. E ela, os 4 jovens ali, adolescentezinhos. E se aproxima um pelotão do exército alemão, em marcha. A amiga dela, o irmão da amiga dela, e o primo moravam na parte alemã e frequentavam uma escola que ensinava a doutrina nazista. Ela não, ela frequentava a escola da igreja ali no lado dela, mas era pertinho. Sabe? Quando o pelotão alemão vindo marchando, automaticamente os 3 fizeram o sinal, né? De saudação. Ela não fez porque ela não foi ensinada. O capitão pediu para parar. O que esse rapaz não fez isso? Não fez. Bom, para eu não contar toda a história, eu vou ter que contar toda a história, né? Mas para não me alongar muito, ela foi espancada, estuprada, ridicularizada, porque disseram: não, rapaz, é uma menina. Que menina o quê? Não sei o que, deixa eu ver. Aí tiraram a roupa dela: é menina mesmo, então vamos ver se ela funciona. Fizeram barbaridades. E ela morreu naquele dia. E aí no livro, um dos espíritos protetores lá, que estava lá no trabalho, né, disse assim: como é que vocês deixam? Ele começou a chorar, né? Acontecer isso, poxa, olha só, para que essa violência? Aí o mentor leva ele para um outro lugar, eles fazem o desenlace do corpo, protegem ela, levam o espírito, né? E mostram a vida anterior dela. Na vida anterior, em Paris, ela era uma musicista, uma música muito conhecida, frequentava os salões de Paris, tocava piano, não sei o que, era um músico, era um homem, casou com uma moça muito bela, e a moça muito bondosa, que era a esposa dele, e ele tinha dinheiro, pediu para ele se podia adotar crianças que viviam na rua, porque Paris tinha muitas pessoas morando na rua, e ele aceitou prontamente, dava aula de música, era respeitadíssimo por todo mundo, mas ele estuprava todas as crianças, e volta e meia uma criança sumia, que eram as que se revoltavam, né? Aí daqui a pouco a mulher dele começou a fechar os sinais, assim, porque um dos meninos morreu e estava enterrado perto da propriedade com roupa de menina, né?
E aí ela começou a ver até que uma menina que fugiu, estava se prostituindo, ela encontrou nas ruas de Paris, e ela disse, vamos para casa, eu cuido de não para lá, não quero ir, não quero ir. Aí contou. Aí a esposa foi tentar falar com ele matou a esposa, continuou com as crianças fazendo atrocidades, morreu como um cara super respeitado. O que ele fez com o perispírito dele, com o magnetismo de uma energia que é a energia de proporcionar a vida? Ele desequilibrou tudo, né? E aí, como ele estuprava os meninos e tudo, ele acabou nascendo num corpo de menina, com os polos invertidos. E acabou sofrendo e morrendo por aquilo que ele causou a muita gente. Então não existe injustiça. E quando a gente tem um desequilíbrio sexual, pode acontecer esse monte de coisas com a gente, que é uma provação. Mais um motivo que eu sempre falo, né? Nós não temos sexo. Nosso dever é sempre amar, respeitar o próximo. Se uma pessoa ela se sente no corpo de um homem e é uma mulher, ou o contrário, ela está em desequilíbrio e passando por provações dolorosas. Não queiram saber os conflitos de cada indivíduo. Por mais que hoje se façam discursos de aceitações, as pessoas sentem dor. Porque é um pai que não olha direito para ela, é uma mãe, é na juventude alguém que tirou um sarrinho, que é isso, que é aquilo. Isso já acontece com quem é mais ou menos dentro dos padrões, imagina quem. Então a dor é muito grande, é uma provação, que é causada por desequilíbrios. Por isso que eu fiz questão de contar essa história, porque sim, nós nascemos ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, para aprendermos as energias que são diferentes. Por isso é tão importante nos livrarmos das sensações, porque o sexo é criador de vida, não de prazer. E a gente tende a tudo transformar em sensação, né? Quando na verdade a gente está aqui nessa existência justamente para nos tornarmos pessoas melhores. E não é o número de parceiros que vai nos tornar melhor, de conquistas que vai nos tornar melhor. Como disse uma vez o meu falecido avô, homem que é homem faz a mesma mulher se apaixonar todos os dias, não precisa de vários. Ele dizia assim, e isso serve para a mulher que faz um homem sempre querer estar junto ou no que for. Não é o número de parceiros, e sim a construção, né, de polos para construírem uma família, gerarem uma vida, aprenderem uns com os outros. E isso se faz também nos casais homoafetivos, se não for só em busca de sensações, porque nós não nascemos para ficar sozinhos. Então, quando esse espírito prefere se estar encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher, só para encerrar, isso pouco importa ao espírito, é segundo as provas que deve suportar. Ou seja, tanto faz para o espírito nascer como homem ou como mulher. Tanto faz. Nós vamos ter provações para passar. Só as mulheres sabem as provações que passam e só os homens sabem as provações que passam. Porque não é fácil para nenhum dos dois. Né? Então, cada indivíduo vai ter as provações de acordo com as necessidades daquilo que ele precisa aprender. Isso também é importante.
Os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexos. Isso é muito importante a gente começar a entender isso, tá? Porque como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais. E a ocasião de adquirir experiência, ou seja, se eu nascer pobre, se eu nascer rico, cada situação vai me dar uma experiência. Se eu nascer homem, se eu nascer mulher, vai me dar uma experiência. E esse é aquilo que a gente deve de verdade se preocupar. Essa deve ser a nossa preocupação. O que eu tenho que aprender nessa vida? Porque a gente cai, né, nas falácias, né, das discussões ideológicas que não são importantes. Não são importantes. Jesus disse: queres te melhorar? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí no advento do Espiritismo, o Espírito de verdade disse assim: amai-vos, né? Espíritas, amai-vos. Aí depois ele fala: e instruí-vos, estudar. Para que a gente não caia nas tentações de brigar por coisas que não precisam ser brigadas. Jesus nunca nos disse que a gente tem que pegar em armas para ir atrás dos nossos direitos. Nunca, vocês nunca não vão ver isso no discurso de Jesus. Nunca ele insuflou ninguém a pegar em armas para buscar direitos. Então, se nós queremos um mundo melhor, vamos para aquele embate do início da nossa conversa. Eu comigo mesmo, observando as minhas tendências, aquilo que eu tenho, para que eu me melhore. E querem um mundo melhor ainda? Vamos olhar para as crianças e ver como a gente pode trabalhar na educação delas. Porque elas, sim, dependendo da educação, podem mudar tudo o que está acontecendo. Imagina uma geração inteira mudando a forma de pensar. Sem lutas, com a caridade, a vontade de ajudar, de evoluir moralmente. Como ia transformar o nosso planeta, né? Então eu espero que eu tenha sido útil, que tenha sido uma conversa edificante e que as analogias, né, as comparações, as intertextualidades trazidas tenham sido pertinentes, porque é importante isso. A gente vê que tem outros livros que vão nos dar direcionamento para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento, né? Que a paz esteja com todos e que a gente possa acreditar naquilo que estuda, né? Porque é o nosso maior equívoco. A gente lê, estuda, mas não leva a sério. Obrigado e até a próxima.